Como vocês faziam pra conciliar isso? Tipo, por exemplo, cara, o Rafa tá em outra empresa, a Rafa tá em uma. E quando vocês se juntaram, O que qual que foi mudou? o que mudou? Qual que foi o poder financeiro que mudou, cara, os dois juntos? O que mudou na história de vocês? Eu acho assim, né? Quando a Rafaela começou o estúdio, a gente começou num quartinho lá no interior do Paraná. Era o quartinho onde morava, onde dormiam os cachorros à noite. Sim. De manhã acordava, a gente limpava o quartinho, jogava os cachorros para outro lugar e ela começava a atender. E eu trabalhava com engenharia civil na época. E eu trabalhei por 10 anos com engenharia civil. Só que eu trabalhava muito, acordava muito cedo, chegava muito tarde do trabalho, muito, e fiquei nessa loucura durante uns 5 anos. Trabalhando cedo, ia lá trabalhando no estúdio, aí eu voltava, chegava em casa, era 7 horas, 7h30 da noite, e ficava no estúdio até 11 horas, meia-noite. Complementando. E aí eu via que o estúdio estava evoluindo mesmo assim. E aí foi aí que eu me dei um baque e falei assim, caramba, se eu tô me dedicando aqui, sei lá, 15% do meu tempo ao estúdio e ele tá rodando, imagina se eu pedir demissão e me dedicar 100% a isso aqui. Foi Só aí que que deu tem a tem um chave, virada de ponto. chave. Não, mas aí tem o ponto mais importante, porque essa chave virou no meio da pandemia, Foi. quando ninguém podia pisar na rua. Falei, você quer me matar? Você é maluco? Como é que você quer pedir? Porque assim, é muito engraçado. Sogras entenderão. Mães me entendem. A minha sogra, no caso, não foi a minha resposta, né? Primeiro eu falei, não vai dar certo, gente. A gente como namorado, a gente já falava, tá doido, quem trabalha junto, imagina, a gente vai se matar, a gente vai... Porque a gente não tinha maturidade, né? Sim. A gente começou, eu não comecei com o Rafael, eu tinha 19 anos, então assim, zero maturidade, assim. A gente casou, eu tinha 23, então eu era muito nova ainda, assim. E aí, quando veio, né, assim, passando muito adiante a história, ele na pandemia, trabalhando em casa, simplesmente olhou pra mim e falou assim, eu vou sair da empresa onde eu trabalho e eu vou ficar com você no estúdio. Eu falei, vai ficar comigo no estúdio onde? Se o estúdio está fechado? Como você quer trabalhar comigo se ninguém pode pisar na rua? Então foi um momento que eu acho que até agravou minha crise de ansiedade na época. Sim. Eu falei, como é que, o que passa na cabeça? Mas assim... pensando no motivo, assim, nessa época da pandemia, que a gente pensou, a gente vai fechar, acabou aqui a nossa história, né, em relação à micropigmentação, ou a gente vai deslanchar. Sim. Então, a gente só tinha 2 caminhos. E aí foi quando a gente mais cresceu. Então, nesse momento que o Rafael falou, eu vou sair da empresa e eu vou ficar 100% no estúdio, eu falei, então você vai ter que fazer isso dar muito certo. E aí foi quando a gente teve o nosso maior índice, assim, de cursos, de procedimentos. Foi onde a gente cresceu, aumento de equipe. Então, é uma loucura, assim, você pensar que no momento que a gente estava vivendo, você expandir. Quem é que tava com cabeça nisso? A gente só queria sobreviver. Então, eu acho que... É assim, na verdade, chegou um momento onde eu decidi literalmente queimar a ponte, né? Então, a gente tinha uma ponte onde eu tava de um lado na minha empresa e do outro lado era o estúdio. Então, eu atravessava essa ponte e voltava essa ponte todos os dias. Chegou um momento que, como ela tava em crise de ansiedade... Eu olhando do outro lado da ponte, olhando ela em crise de ansiedade, eu falei, cara, ali vai acabar, porque ela não vai dar conta sozinha, porque ela tá pirando a cabeça. Muito sobrecarregada. Chegou a hora que eu falei assim, eu vou andar passos em direção ao outro lado, olhei pra trás, taquei fogo na ponte e saí correndo pro outro lado. Foi aí que deslanchou, que aí a gente juntou, me encontrei com ela e a gente bombou. Foi nesse momento de foco total que foi esse crescimento que a gente teve.